Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, estou aqui de novo com vocês para essa nossa aula, decifrando e simplificando da teoria à prática. E o nosso tema de hoje vai ser sobre hiperpigmentações de desgaste. Antes, eu queria deixar alguns recados. Primeiro de tudo, eu queria falar que durante o curso nós vamos ter um sorteio, né? Eu vou explicar para vocês como é que vai ser esse sorteio durante essa aula. O sorteio vai ser de um curso de corneoterapia presencial que esteja acontecendo em qualquer região do país. Esse curso é um curso muito intenso, o curso de corneoterapia, são 2 dias, é um curso que vai das 8 até quase as 8 da noite, bem intenso. Então, a gente vai sortear esse curso durante essa aula de hoje e eu vou explicar no decorrer da aula como é que vai funcionar esse sorteio de uma bolsa 100% gratuita para assistir ao meu curso em qualquer região do país que esteja acontecendo este curso, tá bom? E vou explicar então no decorrer dessa aula como ele vai funcionar, tá certo? Bom, vamos começar com a nossa aula de hoje. Antes, eu também gostaria de deixar aqui uma dica para vocês, de uma música nova do Gabriel Pensador, A Cura Está no Coração, e fala sobre esse momento da pandemia que a gente está vivendo. Então, quem gosta dele ou quem quiser curtir essa música nova do Gabriel Pensador, A Cura Está no Coração. Então, falando sobre esse momento. E agora, então, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá? Falando sobre hiperpigmentação de desgaste. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, os meus slides. Sobre o tema de hoje, decifrando e simplificando da teoria à prática, né? Esse novo estilo de aula que a gente desenvolveu aí junto com a Dani Haut, falando sobre hiperpigmentações de desgaste, tá certo? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Chovan, eu sou farmacêutica bioquímica, formada pela Universidade de São Paulo, tenho curso de pós-graduação pela Universidade de São Paulo também em cosmetologia e homeopatia, tenho curso de especialização em dermocosméticos pela Universidade de Bruxelas, na Bélgica, e eu também sou a primeira brasileira membro da Associação Internacional de Corneoterapia e também sou membro de várias sociedades de cosmetologia, a Sociedade Francesa, a Internacional e a Mundial. Então, a minha praia é dermocosméticos e eu vou tentar trazer desse artigo para a nossa prática dentro da estética alguns pontos do que se trata principalmente aos dermocosméticos, tá certo? Esse foi o artigo que eu escolhi. Esse artigo vai estar disponível para vocês lá no Telegram da Dani Haut, cursos, além dessa literatura, né, desse artigo científico, vão ter outros materiais que eu vou disponibilizar para vocês lá no Telegram da Dani Haut, cursos, tá? Bom, esse é um artigo que fala sobre os marcadores, os pigmentos marcadores do envelhecimento, que são a melanina e a lipofucsina. E esse artigo é de 2017, um artigo bem atual. Nós vamos usar parte do artigo aqui hoje, que fala da lipofucsina. Nós vamos falar hoje da lipofucsina, que é esse pigmento de desgaste, tá? Então, o que seria a lipofucsina? A lipofucsina seria um pigmento marcador do envelhecimento, por isso de desgaste celular, e acontece principalmente na região das mãos, né? Esses pigmentos que a gente fala que são as manchas senis, estão relacionados com as manchas do fígado, muitas pessoas falam, vocês vão ver por que as pessoas citam ele como manchas de fígado, mas na verdade são pigmentos de lipofucsina, que não tem a mesma formação derivada do pigmento melanina, que é feito através da melanogênese. Tá? Então, a lipofucsina é um pigmento diferente, por isso que muitas vezes a gente faz alguns tratamentos para hiperpigmentações e a gente não tem uma resposta adequada, justamente porque o pigmento formado não é o pigmento da melanina. Bom, então vamos iniciar aqui com o artigo. O artigo fala, então, de 2 pigmentos marcadores do envelhecimento cutâneo, né, que mostram que o nosso organismo está envelhecendo. No caso, aqui está falando do envelhecimento cutâneo, mas a lipofucsina, ela é um pigmento que a gente também encontra em outras regiões do nosso corpo, que mostram que o nosso organismo está envelhecendo, como na área cerebral, retina.
O pigmento de melanina, ele é considerado um pigmento de defesa. E ele é feito através do processo da melanogênese. E o pigmento de lipofucsina, ele é considerado um pigmento de desgaste, né? Houve um desgaste celular, uma mudança no funcionamento, no mecanismo da célula, não do melanócito, mas de outras células, que acabam tendo um acúmulo de toxinas dentro dela, e aí eu tenho a formação desse pigmento. Esse pigmento, ele é formado através de um processo que se chama lipofucsinogenese. Lipofucsinogenese. Nome bem complicado e grande, né, pessoal? Então, através desse processo bioquímico, a formação da melanina, da lipofucsina. Por isso que vocês podem observar que, na verdade, a lipofucsina é um pigmento formado totalmente diferente de como é formado o pigmento que a gente conhece também, que é a melanina, tá? Bom, aqui na tabela do artigo, ele mostra as principais diferenças entre esses pigmentos, né? Os locais que são acometidos, quais são as estruturas envolvidas. Então, no caso da lipofucsina, nós temos estruturas proteicas, lipídios, carboidratos, né? No caso da melanina, eumelanina, neomelanina. O local que acontece, né? Então, no caso da lipofucsina, os lisossomas, onde acontece a formação da lipofucsina, qual a importância que a gente tem de cada pigmento e as características, tá? Então, isso é bem importante, tá? Porque, por exemplo, a lipofucsina, ela tem uma característica o quê? De ser uma mancha marrom escura, lisa, coberta pela epiderme e cheia de lipídios. Então, estão envolvidos aí uma oxidação dos lipídios. E a melanina, ela tem a ver com a pigmentação formada dentro do nosso melanócito, né? Através do processo da melanogênese. Bom, então vamos aqui continuar dentro do artigo. Dentro do artigo, o que ele fala? Ele fala que a lipofucsina é um material residual intracelular, não degradável, que tem uma cor amarela a marrom e tem uma autofluorescência, tá certo? Então, há um acúmulo dessa estrutura residual intracelular nos lisossomas, tá? Nas células pós-mitóticas. Então, é um pigmento formado através de um material que não foi degradado, tá? Que não se degradou. Então, ele é um material não degradável e não pode ser removido durante o processo de exocitose, tá? Então, assim, ele vai se acumulando no nosso tecido. E a formação desse pigmento muito mais durante o envelhecer, no processo de envelhecimento. Então, quando a gente começa a envelhecer, a gente começa a produzir a lipofucsina de forma mais acelerada. Por isso que ela é considerada um marcador do envelhecimento. Mostra que, por exemplo, quando os pigmentos da mão, quando você começa a observar lipofucsina na pele, na região das mãos, por exemplo, no colo, ou nos lugares que mais acometem, a gente está passando por um processo já de aceleramento do envelhecimento celular. Por isso que a gente encontra esse pigmento da lipofucsina também em áreas cerebrais. Por exemplo, doenças como mal de Parkinson, Alzheimer, observa-se através de alguns exames como o PET scan, por exemplo, que há a formação desse pigmento na área cerebral, mostrando que há um envelhecimento desse tecido nervoso. Então, isso é muito importante, porque é o pigmento que marca o início do aceleramento do envelhecimento, tá? Então, e o que significa lipofucsina? É uma palavra que deriva do grego lipo, que significa lipídios, e da palavra latina fuscus, que significa escuro. Então, é um lipídio que está escurecido, é um lipídio que ficou oxidado, que sofreu uma oxidação, através de um processo, por exemplo, como a da peroxidação lipídica, tá certo? Então, é importante que a gente entenda isso, da onde vem o nome. Sempre é importante que a gente entenda essas terminologias. Eu tenho falado muito a respeito disso, né? Se a gente entende a palavra e a terminologia, a gente entende o significado daquela palavra, tá? Que ele fala, continuando o artigo, né? De que a lipofucsina, ela é causada pela diminuição da atividade do proteossoma no fibroblasto,
tá certo? O que é o proteossoma? O proteossoma é uma enzima, uma protease, dependendo de ATP. Essa enzima, ela degrada as proteínas danificadas ou as proteínas que têm erro de síntese, que foram mal formadas. Então, essa enzima, né, ela tem a capacidade de degradar a proteína danificada. Porém, no envelhecimento cutâneo, há uma diminuição dessa proteína. E havendo uma diminuição dessa enzima, então no envelhecimento, há uma diminuição dessa enzima. Havendo a diminuição dessa enzima, não há a degradação suficiente dessas proteínas danificadas. Isso vai se acumulando, né? Causando um desgaste celular e, com isso, o aparecimento deste pigmento. Esse é um ponto da formação da lipofucsina. O outro ponto é que também há uma diminuição da atividade das enzimas lisossômicas, tá? Então, os lisossomas são organelas presentes no citoplasma da grande maioria das células eucariotes e onde a gente encontra essas enzimas. E essas enzimas, elas estão diminuídas. Então, o que acontece? Há uma diminuição da autofagia celular. Essas enzimas estão relacionadas com a autofagia. Muita gente fala, o que é autofagia? É a autodestruição, né? A célula se autodestruindo. Né? No caso, por exemplo, a gente fala muito da mitocôndria, né? A mitofagia, que é a destruição da mitocôndria. Então, aqui nesse caso, é a mesma coisa. Então, a gente não está tendo uma destruição dessa célula ou dessa organela, no caso da mitocôndria, que é para que a gente esteja destruindo essa célula ou a mitocôndria que já está envelhecida, tá? Então, aqui a gente tem uma diminuição da mitofagia e da autofagia celular. O que é composto essa lipofucsina, esse pigmento, tá, de lipofucsina? Ele é composto por proteínas, em torno de 20% a 50%, lipídios, de 30% a 70%, carboidratos, de 4% a 7% e ferro, tá? Então, por isso até que ele tem essa cor meio marrom ferrugem, porque normalmente ele tem ferro envolvido nesse processo, né? Então, é um metal que a gente encontra em grande quantidade no pigmento de lipofucsina. O que eu quero que vocês observem até agora? Que a composição e a formação da lipofucsina, ela não tem nada a ver com a formação da melanina. Por isso que o nosso trabalho, quando a gente vai trabalhar um pigmento de lipofucsina, a gente precisa usar outros ativos e outras técnicas para a gente poder remover esse pigmento, né? Diminuir esse pigmento. Porque se a gente utilizar os ativos que estão relacionados com a melanogênese, nós não vamos ter sucesso no tratamento. Por quê? Porque, na verdade, a formação da lipofucsina é outro processo bioquímico totalmente diferenciado do processo bioquímico da melanogênese, tá? Que é esse processo da lipofucsinogênese. Eu acho esse nome muito difícil. Tá? Então, esse é feito através desse processo. E esse processo da lipofucsinogênese, ele é um processo onde estão envolvidos radicais livres. Então, quanto mais eu tenho de envelhecimento, né, por causa da idade e complementando com todo o nosso ambiente, quanto mais radicais livres eu tiver disponíveis no meio, mais eu vou ter de formação da lipofucsina, tá? Então, um dos pontos a gente trabalhar aqui é a diminuição dos radicais livres, né? E é isso que ele está falando aqui nesse artigo, né? Dados de pesquisa sugerem que existe uma relação entre o mecanismo de formação da lipofucsina e a teoria dos radicais livres. Então, quanto mais radicais livres, mais a gente tem de formação da lipofucsina. Por quê? Porque os radicais livres, eles atacam principalmente, né? Eles danificam principalmente os lipídios, né? Da camada da célula, do envoltório celular, então, onde eu tenho a peroxidação lipídica, e também atacam as proteínas. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter
um aumento desse estresse oxidativo causado por esse aumento dos radicais livres. Eu vou ter mais proteínas danificadas, o meu proteossoma vai ter menor quantidade, vai ter menos atuação, os lisossomas também têm menos atuação, não consegue ser feita autofagia, não consegue se degradar essa proteína ou esse lipídio que está errado, danificado, há um acúmulo dessas proteínas danificadas e dos lipídios, não tendo a autofagia, a gente vai ter aí uma célula que está totalmente intoxicada e aí eu tenho o aparecimento da lipofuscina, certo? Então, tudo isso acontece principalmente por causa do aumento dos radicais livres. Outra coisa que causa isso é justamente a diminuição da mitofagia. Então, quando há uma perda na função mitocondrial, o que vai acontecer? Essa mitocôndria, ela se autodestrói, que é a mitofagia. Porém, nesse processo de envelhecimento, ela já não consegue mais fazer a mitofagia. Então, vai se acumulando essas toxinas, tá? Na nossa célula, e aí eu tenho, então, a formação desse pigmento de lipofuscina, ao aumento da lipofuscina. Lembrando que a gente tem lipofuscina também em outras regiões, não só na pele, tá? Então, tudo inicia-se com esse aumento dos radicais livres. Então, lógico que os radicais livres também estimulam a melanogênese, né? Mas eles estimulam muito essa disfunção celular, que é assim que a gente pode estar considerando, então, que causa o aparecimento da lipofuscina, tá? Então, aqui mostrando uma célula que ela está sendo degradada, que ela está sendo danificada por causa dos radicais livres, tá? Então, a gente vai tendo um acúmulo dessa célula que está sendo atacada, essa célula vai ficando completamente oxidada, totalmente danificada, e não há os proteossomas suficientes para degradarem as proteínas danificadas, como não há uma autofagia, uma mitofagia adequada para que a gente remova essa célula, essa mitocôndria, essa proteína que está danificada. Tá? Continuando no artigo, o que ele vai falar aqui para a gente, então? Que o estresse oxidativo ele vai causar uma mutação, acumulando um DNA errado, um DNA mitocondrial que está mutado, que ele está totalmente diferente dentro da minha célula. E aí a gente tem mais ainda o aumento do estresse oxidativo, porque eu tenho ali um acúmulo de mutações dentro da minha mitocôndria, e aí eu vou ter mais ainda estresse oxidativo. E o acúmulo da lipofuscina nos lisossomos leva à redução da autofagia e à menor rotatividade da mitocôndria eficaz. Lembrando, pessoal, que é na mitocôndria que a gente produz energia. Então, olha como é que é um ciclo vicioso. Minha mitocôndria, ela está com um desgaste, ela precisa sofrer a mitofagia, mas ela não consegue se autodestruir. Aí, quando ela não se autodestrói, ela não produz mais energia. O proteossoma, que é uma enzima que depende do ATP, da energia, não está funcionando adequadamente, mais proteínas danificadas não são degradadas, mais acúmulo de toxina. Então, vocês observam como é um ciclo, né, que acontece celular, onde eu vou ter esse acúmulo dessa proteína danificada e do aparecimento desse pigmento, que é a lipofuscina, que é justamente essa proteína, esse lipídio danificado, tá certo? Então, é muito importante a gente observar isso, que quanto mais a minha célula não consegue fazer mitofagia, mais acúmulo de proteína e lipídios danificados, menos energia é produzida pela mitocôndria, os proteossomas, que são enzimas dependentes de energia, de ATP, não conseguem degradar essa proteína e aí mais acúmulo tem. Então, esse ciclo todo que está acontecendo é mostrado aqui, tá? Então, eu tenho a minha mitocôndria, né, que ela está com uma disfunção, ela não consegue fazer a mitofagia, e aí há o acúmulo aqui, como vocês podem observar, da lipofuscina. Há uma alteração nas proteases,
a autofagia não acontece, a proteína danificada se acumula e eu tenho morte celular e eu tenho, então, a formação desse pigmento. Então, vocês observam que é um ciclo que eu tenho aí. Lembrando que isso acontece mais no envelhecimento cronológico, mas também há um aumento desse sistema quando eu tenho um aumento dos radicais livres. Então, os radicais livres vão acabar aumentando esse sistema de formação da lipofucsina. Então, um ponto que a gente tem que trabalhar é diminuir os radicais livres, como eu falei anteriormente. Outro é remover esse pigmento, tá? Então, além disso, gente, a gente tem uma outra característica na formação da lipofucsina, que é o metabolismo lipídico, né? Que é o que ele fala aqui nessa parte do artigo. Então, o que ele fala? Que como os lipídios são um dos principais componentes da lipofucsina, se eu tenho uma disfunção no metabolismo lipídico celular, tá? Eu não estou falando de gordura, eu estou falando de lipídios celulares, eu tenho um acúmulo da lipofucsina, tá certo? Eu vou ter um acúmulo da lipofucsina. E uma consequência direta do acúmulo da lipofucsina é o desequilíbrio nas ceramidas cerebrais e também a nível da pele. E aonde eu tenho ceramidas na minha pele? Na camada lamelar. Quem forma essas ceramidas? Quem forma os lipídios da camada lamelar? Entre eles, a ceramida. O próprio queratinócito no caminhar dele da camada basal até a superfície. Então, a renovação celular, ela também é muito importante. No envelhecimento, há uma diminuição do turnover. Então, é importante que a gente module esse turnover para que a gente tenha uma produção adequada destas ceramidas, né, nesse processo de turnover, nesse processo de renovação, né, no caminhar da célula da camada basal até a superfície, que é tudo que a gente fala dentro da corneoterapia, eu tenho que produzir os lipídios da camada lamelar, entre eles as ceramidas. Se a minha célula, se o meu tecido não está tendo um turnover adequado e eu já tenho todo um desgaste celular, eu já tenho todo um acúmulo de proteínas, lipídios danificados, eu também vou ter uma diminuição da produção dessas ceramidas que são necessárias. Então, esse ciclo é muito importante a gente entender, né? Por isso que o funcionamento, o equilíbrio é a coisa principal para a gente tratar na saúde da nossa pele. Outra coisa que ele mostra aqui no artigo que ele fala é que a gente também tem um acúmulo de lipofucsina que está relacionado à glicação. A glicação é uma ligação entre um açúcar e uma proteína que formam uma proteína danificada. Lembra que eu falei anteriormente? Né? Então, eu tenho uma proteína danificada, eu tenho os proteossomas, que são dependentes de ATP, que degradam essa proteína danificada. Tá? Se eu tenho um lisossoma comprometido, se eu não tenho uma autofagia, a mitofagia da mitocôndria adequada, a mitocôndria não produz mais energia. Se não produz mais energia, os proteossomas não conseguem atuar. Se eles não conseguem atuar, a gente vai ter mais proteína danificada se acumulando. E uma das proteínas danificadas que a gente tem são as proteínas geradas pelo processo de glicação, que é a ligação do açúcar com uma proteína. Então, outro mecanismo envolvido na formação da lipofucsina é a glicação, tá? Então, uma maneira também de nós trabalharmos a diminuição deste pigmento é diminuir a glicação. Tá? Então, esse é outro ponto. Então, vocês veem, a gente tem que trabalhar, melhorar a mitofagia, a gente tem que diminuir os radicais livres, a gente tem que melhorar a relação dos lipídios da camada lamelar, então, aumentar a produção de ceramidas ou repor essas ceramidas, e a gente também tem que diminuir a glicação. Tá? Esses foram alguns dos pontos que a gente viu até agora, certo? No artigo ele fala então que exames neurais revelam, né, que há um aumento do conteúdo de lipofucsina que foi induzido pelo acúmulo de ferro, tá? E aí então ele fala de alguns pontos importantes, de alguns ativos importantes que a gente pode utilizar oral, mas também que a gente pode utilizar tópico, no nosso caso, para que a gente diminua esse acúmulo de lipofucsina. Um deles é a vitamina A, a desferrioxamina,
que também é um produto derivado do ferro, aqui no caso para degradação desse ferro, que está na lipofucsina acumulada, é um quelante de ferro. Então, todos os quelantes de ferro, eles vão ajudar na diminuição da lipofucsina. Além disso, antirradicais livres, como a vitamina E, olha que importante, pessoal, ele fala principalmente dos antirradicais livres que são lipossolúveis. Por quê? Porque eu tenho uma disfunção lipídica. Então, ele não fala da vitamina C, ele fala principalmente da vitamina E, do selênio, da coenzima Q10, que também é lipossolúvel, né, da superoxidismutase e dos ingredientes que contêm alta concentração de sulforane, porque o sulforane estimula os proteossomas. Lembram? Os proteossomas são as enzimas que vão degradar as proteínas danificadas, tá certo? E com isso retardar o acúmulo da lipofucsina. Então, é muito importante, pessoal, a gente entender isso, né? Então, o mecanismo de formação da lipofucsina é totalmente diferente da melanogênese, por isso, a maneira de se tratar esse pigmento também ela é totalmente diferente. Outro ponto que ele coloca aqui, além da gente ter, né, no artigo ele está citando, além da gente ter a indução por ferro, a gente também tem um encurtamento do telômero. Então, que está relacionado ao envelhecimento e ao estresse oxidativo, né? Toda vez que a gente tem um aumento dos radicais livres, toda vez que eu tenho um aceleramento de duplicação celular, eu vou ter uma diminuição do telômero e o avançar da idade também, né? Vocês sabem que a cada duplicação celular, o meu telômero diminui, chega um momento que eu não tenho mais telômero, não tem mais duplicação celular. Isso é um outro ponto, porque nós podemos trabalhar como coadjuvante no tratamento dessa pigmentação os produtos que vão proteger o telômero, tá? Porque daí eu não vou ter esse envelhecimento celular tão alto, né? E não vou ter a morte celular causada pelo excesso de radicais livres. Então, só para a gente recapitular, pessoal, a gente precisa diminuir os radicais livres, a gente precisa melhorar a mitofagia, a gente tem que melhorar a atividade dos proteossomos, a gente tem que diminuir a glicação, tá certo? E a gente tem que remover essas proteínas danificadas, esses lipídios, e tem que aumentar a barreira cutânea no que se diz respeito à composição da camada lamelar. Tá? Então, essa é a pigmentação que a gente vê, vocês observam que é um tom meio ferrugem mesmo, né? Que a gente tem um tom meio amarelado, onde a gente tem esse pigmento de lipofucsina. Normalmente, nas mãos a gente também tem melanina, não só lipofucsina, mas por isso que chega um momento que o nosso tratamento não vai muito para frente, né? Por causa que a gente não está tratando a disfunção na sua base bioquímica, a gente está tratando como se fosse um pigmento de melanina e muitas vezes não é a lipofucsina, tá? Então, a gente tem que observar isso, é muito importante. Nessa parte que a gente falou anteriormente aqui, ele fala desses ativos, principalmente os antirradicais livres, uso oral, tá? Para vocês terem uma ideia, muitos neurologistas passam hoje em torno de 50 a 100 miligramas de coenzima Q10 para pacientes com mal de Parkinson ou Alzheimer, justamente com a intenção de diminuir esses radicais livres e também diminuir esse acúmulo da lipofucsina cerebral, tá? Para vocês verem a importância. O que nós vimos até agora? Nós vimos até agora que essas hiperpigmentações, elas são causadas pelo envelhecimento cronológico associado com o ambiente, que gera um aumento dos radicais livres. Com isso, há uma degradação maior de proteínas, há uma proteína danificada, não que haja uma degradação, a formação maior de proteínas e lipídios danificados. Há uma diminuição da mitofagia, com isso há uma diminuição da produção de ATP. Essa célula não produz tanto ATP, porque não há a mitofagia adequada. O que mais acontece, que a gente viu até agora? Como eu não tenho formação de ATP, eu vou ter o meu proteossoma, que é a enzima que degrada proteínas danificadas, não ativado, porque o proteossoma depende de ATP. Lembrando que o processo da glicação causa
o acúmulo de proteína danificada. Então, eu estou criando mais proteína se eu tenho glicação, eu estou proteína danificada, eu estou criando mais proteína danificada e lipídios pela ação dos radicais livres e pelo avançar da idade. A mitocôndria não está produzindo a energia celular ideal, porque ela não está fazendo mitofagia. E aí, o que vai acontecer? O proteossoma não age, não degrada, e eu tenho esse acúmulo todo, e acaba diminuindo o telômero, e a célula envelhece mais e morre. Então, deu para vocês entenderem, pessoal, é um pouco complexo, mas eu estou tentando simplificar aqui o que ele está falando no artigo, para que vocês entendam esse processo bioquímico, tá? Então, o que a gente viu? Que há uma diminuição da atividade do proteossoma, diminuição da reduzida das enzimas lisossômicas. Então, os proteossomas degradam proteína danificada. Uma proteína danificada que a gente tem é a proteína gerada pelo processo de glicação. Está relacionada com o aumento de radicais livres, tem uma relação no metabolismo dos lipídios, então eu tenho menos formação de ceramidas, e como eu falei anteriormente, tem uma relação com a glicação. Tudo isso causa o quê? Esse pigmento causa o quê? Causa diminuição da função celular, causa intoxicação celular, diminuição do telômero, diminuição da mitofagia, morte celular, levando a essa hiperpigmentação de cor ferrugem, que é a lipofucsina, tá certo? Então, é isso que ele está mostrando aqui no artigo que acontece. Então, esse é todo o esquema, tá certo, pessoal? Que está acontecendo. Então, eu tenho os agressores externos, mais a minha idade, o avançar da idade, levando ao aumento dos radicais livres, que vão gerar um déficit na mitofagia, que vai diminuir a produção de ATP, porque a minha mitocôndria não está conseguindo fazer mitofagia. Com isso, não tendo ATP suficiente, o proteossoma não tem atividade, não consegue degradar proteínas e lipídios oxidados, e aí a formação da lipofucsina no nosso queratinócito ou no nosso fibroblasto. Tá certo? Então, esse é todo o esquema que a gente tem relacionado com essa enzima, que é considerada uma enzima desintoxicante, tá? Bom, agora nós vamos para a nossa prática, né? Vamos entender como que a gente trabalha esse pigmento na prática, tá certo? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o sorteio. Como que vai ser o sorteio, pessoal? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer um print desta tela, que eu vou deixar aqui com vocês agora, que é com essa frase: o fracasso jamais me surpreenderá se a minha decisão de vencer for suficientemente forte. Então, neste momento onde muitas pessoas estão se sentindo fracassadas, a gente tem que ter uma decisão de vencer, né? Para que a gente consiga realmente vencer. Então, a gente tem que ter a força do pensamento, a força do desejo, o foco no que a gente quer, para a gente conseguir superar tudo isso e a gente vencer, tá? Essa é uma frase no escritor italiano. Então, agora vocês fazem o print da tela, vocês vão postar no stories de vocês. Então, presta bem atenção, pessoal. Vocês vão fazer um print da tela, vocês vão postar no stories de vocês. Aí vocês vão marcar a Dani Haut Cursos, doutora Fernanda Chauvin, vocês vão marcar 3 amigas, tá? Tarefa número 1. Tarefa número 2, vocês vão lá no Instagram da Dani Haut, vai ter lá um post no feed, e vocês vão fazer um comentário sobre a aula nesse post do feed no Dani Haut Cursos, tá certo? Então, esse é a segunda tarefa para participar do sorteio. O sorteio vai acontecer no dia 25/5, no dia 24/5, às 20 horas, tá certo? Hoje é dia 22, é isso, né, pessoal? E o sorteio vai acontecer, então, no dia 24/5, às 20 horas, tá certo? Vai ser o horário do nosso sorteio, tudo bem? Para vocês ganharem uma bolsa 100% gratuita do curso de corneoterapia comigo, em qualquer região do Brasil que esteja acontecendo o curso, que é um curso presencial,
tá? Então, vamos lá trazer dessa teoria para a nossa prática, tá? Então, o que acontece, gente, para a formação da lipofluxina? Primeiro de tudo, eu tenho uma intoxicação. Então, eu tenho que usar ativos desintoxicantes. Então, aqui nós temos dois importantes, que é o seu detox e o sulforane, que eu vou dar uma ênfase maior daqui para frente falando sobre isso, tá? Nós temos também uma diminuição do processo inflamatório, né? A gente tem que diminuir o processo inflamatório que está aumentado. Então, a gente tem um aumento do processo inflamatório, eu tenho que diminuir o processo inflamatório. Então, eu vou usar os agentes que vão trabalhar o processo inflamatório, como o alfa-bisabolol, Neurofence, Raminosoft. Eu tenho também um aumento dos radicais livres, tá certo? Então, eu preciso entrar com antirradicais livres. Lembrando que é importante a gente utilizar principalmente os antirradicais livres lipossolúveis, como a coenzima Q10 e a vitamina E. Outro antioxidante muito importante é a superoxidismutase, tá? Há uma diminuição da mitofagia celular, então da mitocôndria, né? Essa mitofagia que é a autodestruição da mitocôndria. Então, o que a gente tem que trabalhar? A gente tem que trabalhar com os ativos que vão estar melhorando a mitofagia, como o Cell Detox, o ácido tranexâmico, tem um estudo muito recente dele falando sobre isso. Além de ele trabalhar na melanogênese, ele também atua melhorando a mitofagia. Então, o ácido tranexâmico, que a gente conhece muito bem para melanogênese, a gente está trabalhando com ele também para lipofluxina, no sentido de melhorar a mitofagia. Olha que interessante. E antiglicantes, lembra que quando eu tenho glicantes, que é a ligação do açúcar com a proteína, eu tenho uma proteína danificada, essa proteína danificada não consegue ser quebrada pelas proteossomas, porque não está tendo mitofagia, então é importante que a gente também entre com antiglicantes. E complementando esses principais pontos, que é a desintoxicação, antirradicais livres, antiglicantes e ativos que vão aumentar a mitofagia, eu vou ter combinações complementares, como proteger de toda essa agressão ambiental que gera mais radicais livres, diminuir o processo inflamatório, vou ter proteger o telômero e normalizar as barreiras, tá? Cutâneas. Lembra que quando eu tenho uma pele envelhecida, eu não tenho um turnover adequado, então eu preciso melhorar esse turnover, tá certo? Modular esse turnover. Aqui agora, pessoal, eu quero falar um pouco deste ativo e eu tenho uma grande novidade para vocês, né? Que é um lançamento, depois de muitos pedidos que a gente teve de um curso online comigo, a gente vai fazer o lançamento logo agora, vai acontecer, vocês vão ter notícias, mas vai ser logo. A gente vai ter um lançamento de um curso de peelings dentro do conceito da corneoterapia. Como eu trabalho com os peelings dentro do conceito da corneoterapia. Esse será um curso online, um curso com um preço bem acessível e, na verdade, um curso que vai ser um grande instrumento para vocês de trabalho na volta, né, no retorno das nossas atividades, onde a gente vai trabalhar com os peelings, mas dentro do conceito da corneoterapia. Então, é um curso bem intenso também, com muito material que a gente vai disponibilizar para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E aí eu trago essa grande novidade para vocês desse ativo peeling, que é um ativo inovador, que é um ativo que é a terceira geração dos polihidroxiácidos, que é um ácido biônico, que é o maltobiônico, é o ácido maltobiônico. E quando eu faço essa associação do ácido maltobiônico, que é um polihidroxiácido, que não tem ação somente, olha que importante, pessoal, no que diz respeito ao pigmento. O ácido maltobiônico, ele não tem ação somente na modulação do processo de renovação e no processo de hidratação pela formação das pontes de hidrogênio, como acontece com os outros polihidroxiácidos.
no caso a gluconolactona e o ácido lactobiônico. O maltobiônico também tem uma ação sobre o processo da glicação não enzimática, então ele diminui a glicação. Além disso, ele tem uma ação também muito importante como quelante e tem também uma ação como modulador inibidor das metaloproteinases, né? Então, ele é muito importante também no que se diz respeito nesse pigmento que a gente está falando, que é o pigmento de lipofuscina. Então, ele vai trabalhar em vários pontos que eu falei anteriormente da formação da lipofuscina. Então, o ácido maltobiônico, que é da família dos polidrox, é considerada a terceira geração dos polidroxiácidos, que tem várias funções, não somente na modulação do turnover, mas também na hidratação, nas metaloproteinases, na glicação e também inibindo os radicais livres, além de ser um quelante. Então, ele tem uma ação muito importante, tá certo, pessoal? E eu posso fazer a associação dele com outras substâncias antioxidantes, por exemplo, com a coenzima Q10, com a superoxidismutase, com a vitamina E, e associar com a nicotinamida numa concentração maior, porque hoje nos Estados Unidos e na Europa nós temos peelings de nicotinamida, tá certo? Então, a associação da nicotinamida com alguns ácidos, e nesse caso a gente pode estar associando com este polidroxiácido de terceira geração, que é o ácido maltobiônico. E eu vou falar muito sobre isso neste curso de peelings, tá? Que é o curso de peelings dentro dos conceitos da corneoterapia, é um grande lançamento que a gente vai ter aí para vocês, tá? Essa era outra novidade que eu queria falar aqui nesse curso. Olha só, gente, 4 aplicações a gente tendo, né, associado ao uso do Combi Care, 30 dias, né, de tratamento, como a gente teve a diminuição da glicação, desses pigmentos, aqui a gente não trabalhou melanina, tá? A gente está trabalhando principalmente essa lipofuscina, certo? E então, como houve o clareamento dessa pele, né, de toda essa textura dessa pele, para vocês terem uma ideia. Bom, vamos falar um pouquinho então de outros ativos, né, que eu falei anteriormente, muito importantes. Um dos ativos muito importantes dentro desse processo da formação da lipofuscina é justamente o Cell Detox. O Cell Detox é um ativo que ele rendeu o Prêmio Nobel de Medicina em 2016, e ele fala sobre a mitofagia, um ativo francês, dermocosmético, e ele estimula a mitofagia, tá? Por ele estimular a mitofagia, porque ele estimula a síntese de LC32, então favorecendo a formação dos lisossomas e com isso a mitofagia, como ele atua sobre esse processo, ele acaba diminuindo a formação da lipofuscina. Tá? Então, por ele estimular a mitofagia, a gente tem uma diminuição da lipofuscina. Então, um ativo muito importante para trabalhar a lipofuscina é o Cell Detox, assim como eu falei do ácido maltobiônico, tá? Então, o Cell Detox é um dos ativos importantes para nós trabalharmos a mitofagia. Aqui, algumas lâminas que a gente tem sobre o Cell Detox, mostrando, né, incremento da síntese de LC2, né, que estimula a mitofagia, tá? Então, há um aumento, então a gente consegue ter um aumento dessa síntese e com isso melhorar essa autofagia no caso da mitofagia, tá? Aqui também mostrando um incremento dos lisossomas, né? Lembrando que eles é que fazem a autofagia, a mitofagia. Aqui mostrando como a gente tem uma diminuição da lipofuscina agregada, porque a gente estimulou esse processo de mitofagia, certo? Então, pessoal, olha como que é importante esse ativo, né? Vocês estão vendo que é um ativo que não fala da melanogênese, porque a lipofuscina é um pigmento que não está relacionado com a melanogênese. Isso que a gente divide aqui os pigmentos em pigmento de desgaste,
pigmento de defesa e pigmento deficitário, que eu vou falar a aula que vem, tá? Sobre o pigmento deficitário. Outro ativo muito importante e até é uma coisa que a gente pode indicar para o nosso cliente é o consumo aumentado do brócolis e da silimarina, que são ricos em sulforane. Sulforane, ele vai fazer o quê? Ele vai ativar os proteossomas, lembra que são as enzimas dependentes de ATP que degradam proteínas danificadas. Então, até alguns neurologistas também fazem a indicação de consumo diário de brócolis ou suplementos alimentares com brocolinol, que é rico em sulforane, tá? Então, a silimarina também, ela tem uma alta concentração de sulforane. O sulforane vai inibir a fase 1 da ativação metabólica, onde eu tenho um aumento dos radicais livres, e vai estimular a desintoxicação, tá? Então, é um ativo considerado desintoxicante. Como ele vai aumentar a ação dos proteossomas, ele vai desintoxicar o nosso tecido, essa proteína que está danificada. Então, um outro ativo muito importante para nós trabalharmos o pigmento de lipofucsina. E aqui nós temos vários outros ativos, e eu vou disponibilizar esse glossário de ativos para a gente tratar a lipofucsina para vocês lá no Instagram da Deni Haupt, no Instagram não, desculpa, gente, lá no Telegram, muita coisa, Instagram, Telegram, lá no Telegram da Deni Haupt Cursos. O ácido tranexâmico, que também como o Cell Detox, estimula a expressão da LC32, né, que vai trabalhar justamente a mitofagia. O alfa-bisabolol, que é anti-inflamatório. Cell Detox, que eu já falei anteriormente para vocês, que também trabalha na síntese de LC3-2. As ceramidas, a gente precisa repor para aquele equilíbrio que a gente tem que ter na nossa barreira. A coenzima Q10, que é um antioxidante lipossolúvel. Deglisome, que é um deglicante muito importante. Lembra que o acúmulo dos glicantes dessa proteína danificada vai causar, então, uma diminuição da mitofagia e todo aquele ciclo que eu falei para vocês anteriormente. O Neuronfence, que é um anti-inflamatório. A niacinamida, que tem uma ação muito importante na diminuição da perda de água transepidérmica, também tem uma ação muito importante de diminuição dos radicais livres. Então, ele é um ativo considerado um fortalecedor da pele. O Raminosoft, que é um anti-inflamatório, também trabalha no processo inflamatório. A silimarina, que é rica em sulforane, que vai estar trabalhando, aumentando os proteossomas. Superóxido dismutase, que é um antirradical livre. Vitamina E, que também trabalha como antirradical livre e também trabalha inibindo as prostaglandinas. E o telosomil, que trabalha protegendo o nosso telômero. Então, esses são os ativos que a gente pode estar utilizando para diminuir esse pigmento de lipofucsina. Lembrando que conjunto a isso, a gente pode utilizar como peeling, o peeling de terceira geração de ácido maltobiônico, que é um polihidroxiácido, que tem uma atividade não só renovadora, mas também antiglicante, sobre as metaloproteinases, sobre os radicais livres, né? Que é um ativo novo, totalmente inovador dentro dessa área. Aqui alguns resultados que a gente tem, certo? Né? Vocês observando alguns resultados que a gente tem da diminuição desse pigmento de lipofucsina na região de mãos, que é onde a gente tem o maior acometimento desses pigmentos, maior formação desses pigmentos. Aqui também, tá certo? Utilizando combinação desses ativos que eu falei para vocês anteriormente. Lembrando, pessoal, para que vocês participem do sorteio, vocês têm duas tarefas para vocês cumprirem, para vocês participarem do sorteio. Né? A primeira tarefa é vocês fazerem um print daquela tela, postar no stories de vocês, marcarem 3 amigas, e a Deni Haupt Cursos e a doutora Fernanda Chauvin, e também vocês estarem indo lá no feed da Deni Haupt, no feed do Instagram, e lá vocês fazerem um comentário no post, certo? Para que vocês concorram a essa bolsa 100% gratuita do meu curso de cornoterapia.
e a grande novidade do lançamento que a gente vai ter do meu curso de peelings online, tá? Dentro dos princípios da cornoterapia. Eu montei esse infomapa que eu estou montando para todas essas aulas, né? Com tudo que eu falei anteriormente, tá certo? Esse infomapa também vai estar disponível para vocês lá no Telegram. Tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente, né? E muitas outras aulas a gente vai estar aí disponibilizando. São mais 2 aulas que a gente tem depois dessa, onde eu vou falar na próxima aula de hiperpigmentações deficitárias e depois a gente vai falar da hiperpigmentação de defesa, tá? Que é a melanina na última aula. Então, a gente vai estar passando aí para vocês as próximas datas. Muito obrigada, espero que vocês tenham curtido e aproveitado um pouco sobre esse grande diferencial dessa pigmentação de desgaste que é a lipofucsina. Um beijo, pessoal, até mais!